Boa noite, malta. Então, estamos aqui à espera do Carsten, um grande amigo. Já nos conhecemos há alguns anos e foi recentemente, cerca de umas semanas atrás, é que ele me encontrou aqui nas redes sociais e ambos éramos ex-veganos. Bom, éramos veganos na altura, agora somos ex-veganos, ok? E começamos a falar e começamos a trocar assim ideias e dissemos, olha, vamos falar melhor na live para ver como é que foi o nosso percurso, porque o percurso dele foi muito idêntico ao meu, ok? Aconteceram, olá, boa noite, Diana, Miguel, sejam bem-vindos. Então, bom, para quem sabe, eu tive assim um percurso bem difícil, durante a minha fase que fui vegana e vegetariana também, e o Carsten também teve vários problemas de saúde, ainda não sei bem quais foram, mas muito idênticos àqueles que eu tive, e agora ele voltou a comer carnes, também está praticamente carnívoro, comer grandes quantidades de carne, sem carboidratos, e vamos entender o que é que aconteceu, qual foi as semelhanças, o que é que fizemos de errado. Será que fomos nós que fizemos de errado a dieta vegana e a dieta vegetariana? Estamos só à espera que ele venha, tá? Mais um bocadinho, aguentem só um bocadinho, vai valer a pena, é uma conversa super interessante, tá? Para verem que não aconteceu só comigo, está a acontecer com o mundo inteiro. Está a ver de Portugal, ok? Vamos. Porque é que adoecemos? Sim, porque é que sofremos sarcopenia? Aí está o Carsten, bem-vindo! Olá. Então, como é que é? Yeah! Como é que é, Carsten? Fiz, obrigada mais uma vez. Sim, Então, é um prazer estar aqui mesmo, não é? Porque, como ainda há pouco estávamos aqui a dizer, que na verdade é quase a primeira conversa que nós estamos mesmo a ter assim, tanto frente a frente, mesmo que seja pela internet, mas mesmo, não é? Como se fosse ao telefone, não é? Só tínhamos trocado mensagens e por aí, depois claro, de muito tempo sem estarmos em contacto mesmo. claro, exatamente, exatamente. Carsten, olha, pronto, podes começar-te a apresentar, assim ao pessoal. Sim, não sei exatamente o que é importante aqui, mas o meu nome é Carsten, eu tenho 37 anos. Quando nós nos conhecemos, eu era vegano e já a entrar em força mesmo no Raw Vegan 80-10-10, que era High Carb, Low Fat, ou seja, mais de 80% de hidratos de carbono, menos 10% proteína, menos 10% de gordura, ou seja, zero óleos, nem nada disso. Que é um ponto bastante importante, acho eu, que eu vou falar mais tarde. E foi assim um longo percurso relativamente à procura daquilo que era uma alimentação mais em harmonia com os valores, não é? O sofrimento animal, os Claro. ecossistemas e a estabilidade dos ecossistemas. Isto começou mais ou menos em. Eu morava em Almeirim na altura, ahm, que eu que saiu aquele filme, como é que se chamava? Earthlings, Ahm, Forks Over Knives, não, Food Matters. Food Acho que era Matters, Food yeah. Matters, sim. Que eles falavam já em altas doses, vitamina C e não sei quanto, não sei o que mais, que Claro. era a medicina ortomolecular, se não me enganar, que eles também Uhum. mencionaram isso. Um, e, um, e foi aí que isto foi 2011, 2012, mais ou menos, que comecei depois a fazer imensos sumos, era muito sumo, sem fibra, não, e pronto, foi assim um percurso. Agora, isto foi quando eu comecei a entrar no maior extremo, não é? Antes disso, enquanto eu ainda morava aqui em Lisboa, mais ou menos 2007, já comecei uma relação em que ela era vegetariana e aí comecei a comer mais vegetariano. Antes disso era, quero lá saber, não é? Era McDonald's, era tudo e mais alguma coisa, Coca-Colas e por aí adiante. Nunca tinha dado assim verdadeira atenção a isso.
Um, e então, sim, quando eu comecei o vegetarianismo e depois também, assim, tu consegues ser vegetariano, mas ser ter uma alimentação super mal para a tua saúde. E foi um, uma grande diferença, ou um ponto de, assim, de uma grande, de um ahá, tipo, isto tem alguma coisa a ver com a alimentação. Será? Foi que eu, como eu tomava todas as manhãs os meus cereais, não é? Ok. Ahm, Começou tudo assim com gases e cólicas, porque eu era intolerante ao leite. Ahm, e foi assim uma mudança, né? A partir do momento que eu comprei leite sem lactose, ah, passaram logo os efeitos né, dessa parte da casa de banho. Super desagradável e as cólicas eram horríveis mesmo. Claro. Ah, já antes disso, na verdade, desde os 18 anos, eu sofria, pelo menos anualmente, uma vez por ano, eu tinha cólicas renais, sempre tive isso e para aí há 3 anos ou 3 anos e meio, se calhar, que eu já não tenho mais nenhuma. Agora, isso já era sempre assim um ponto que me mostrava, ainda continua ali algum problema e se eu consigo resolver isso com a alimentação, provavelmente consigo encontrar alguma coisa. Por isso depois foi assim um crescendo, não é? Tipo, primeiro essa história das cólicas que eu nunca tinha percebido, nem nunca percebi, nem nunca achava que pudesse estar ligado de alguma forma à alimentação. Alimentação. Depois a parte do leite e depois começaram a sair os grandes documentários relacionados com a alimentação e por aí adiante, não é? Agora, a sugestão dessa alimentação era sempre a puxar para o vegetariano, vegan e por aí adiante, Claro, produtos animais, tipo um e a dramatizar depois também muito mais ainda com o Earthlings e por aí adiante. claro. Eu acho que E são. Dá-lhe, dá-lhe. quando é que começaste, mais ou menos, só para ter assim, cronologicamente, quando é que começaste, assim, nesse mundo de transformação? Mais focado nisso foi mais ou menos 2011, 2012. Foi Ok, com o impacto que houve com sim, o Food Matters, não é? E depois exato, vieram outros documentários, assim, um a seguir ao outro, claro. todos ligados a isso, não é? Claro, a E gente sim, conheceu-se em 2013, ah, e éramos dois crudívoros. Quando eu conheci o Carlos, está aqui sim, uma menina, está sim, aqui a Diana a perguntar se ele chegou a ser crudívoro. Portanto, a pergunta, sim, o Carsten, quando eu conheci o Carsten, estávamos os dois no início do crudivorismo, a é, tender para o frugivorismo, a comer frutas e legumes, sim, pronto, pelas mesmas causas, não é? Aumento de energia, a pele assim, jovem, brilhante. Bom, o início, claro, porque no início é tudo muito bonito. é, Ah, sim. estávamos tipo a começar e o corpo aguenta uns meses até, mas depois é que começam os efeitos secundários, não é? A Sim, sim. deterioração, que Agora, agora, assim, se quiseres, sim, mas espera, isto veio sempre acompanhado da minha voz. Assim, eu sempre tive uma tendência a ser desportista, né? Sempre. hum, Ó, fiz atletismo, corri, salto em comprimentos, joguei a bola, andei de skate durante 15 anos. E depois, nessa altura, com o crudivorismo, também era aquela cena, como eu já tinha participado várias vezes na mini maratona, foi a cena de vou fazer uma meia maratona. E até fiz uma t-shirt a dizer sou frutariano e por aí adiante, fiz um logo e blá blá blá, que era a Frutoros. Ou seja, veio sempre acompanhado por essa parte do desporto, não é? claro, Um, e eu achava que tinha aumentado o meu desempenho desportivo na altura. Um, Agora, há esta coisa que é, eu não sei como é que se diz em português, que é o healthy user bias, não é? Ou seja, tens sempre uma inclinação de isto está a funcionar, eu tenho a certeza, é da fruta, é desta alimentação, e não sei coisa, não sei o que mais, e estou-lhe a dar, e não sei o quê, não é? Mas depois, quando começam a vir os problemas,
e começam a ver as pequenas coisinhas, a sensibilidade nos dentes, a sensibilidade nas gengivas mais inflamadas, a pele começou a ficar seca, o cabelo começou a ficar cada vez mais fininho, Uau. eu era aéreo, eu era tipo... Cabeça. ah, Yeah. sim, e não me lembrava muitas coisas. Aí, é assim, não tem nada a ver. Não pode ser. Não é disso. Não. É porque dormi mal ou qualquer coisa assim, sei lá. Era muito mais fácil aparecer com alguma desculpa, não é? Aham. Porque daquilo que nós tínhamos impingido aos outros, da qual nós tínhamos tanta razão, começou a demonstrar que se calhar não é? E Pois. começámos a duvidar assim de nós próprios. Yeah. Ok. Agora, E também sim, muito mental, não é? Tipo, basicamente, ficavas muito na cabeça, não é? Como tu disseste, muito aéreo. Há sim, muita muito tendência para aéreo. depressão. Sim, eu acho que era mais, para comigo não era assim tanta depressão, mas assim mais para instabilidade Sim. emocional, não é? Claro, é isso. Pronto, vai dar ela por ela, não é? Há uma. Sim. E depois era assim, há uma parte minha do meu desenvolvimento pessoal que também está ligada a isso. Eu na altura ainda não tinha ferramentas, né? Tu fizeste Vipassana, acho eu. Eu cheguei a Sim, fazer Vipassana. Se calhar naquela altura eu também fumava erva, o que é um ponto, não é? Que também leva a essa parte de ser mais aéreo ou não. claro. Ah, e então, essas várias coisas assim acompanhadas. Mas uma das coisas mais importantes, acho eu, e isso é uma coisa que eu continuo a observar na maioria dos veganos, parece que estamos todos assim em modo guerra, não é? Em guerra para com as pessoas que fazem mal aos animais e Sim, por aí sim. adiante. E que não É, uma, acompanham a mesma coisa. E era é muito tudo essa coisa de terrorista. apontar o dedo às outras pessoas. Vocês estão a fazer isto e contribuem para isto e não sei quanto, não sei o que mais. E deviam fazer isto e vocês estão a fazer mal aos mares e por aí adiante. E as dead zones nos mares e essas coisas todas, não é? Era muito um discurso assim virado para isso, porque éramos um pouco mais jovens e achávamos que já sabíamos muita coisa, mas afinal não, as coisas dão assim grandes voltas na vida, né? Não, mas, Carson, só para complementar, eu dizia, a minha desculpa não era que eu dormia mal, é parte do processo de purificação. Isto é parte do processo. Não tenho menstruação, passou um ano, passou dois, é parte do processo. Menstruação faz Pois, mal, menstruação yeah, é uma hemorragia, yeah. É sabes? detox. É muito doentio, assim, e depois as comunidades vegan são muito, e crudívoras, neste caso, também são muito fechadas e é como tu dizes, tipo, de repente o mundo está-se a virar contra eles. Um, que se autoalimenta, não é? Tipo, retroalimenta, neste caso. Sim, e depois também é aquela coisa, não queres ir buscar informação em mais nenhum outro sítio, não é? Tipo, Claro, vais sempre. Isso é a tal história do healthy user bias. Tu vais buscar a informação que vai suportar o teu a stance, tua. o sítio em que tu queres estar. Não é? Porque assim, eu queria que o veganismo fosse a solução. Infelizmente não é. Para mim, agora com o conhecimento que eu tenho relativo a ecossistemas, ao sofrimento animal e por aí adiante, e ainda agora com o Holistic Management, não é de forma alguma a solução e é muito pelo contrário, é mesmo tipo, pá, nós não vamos alimentar o mundo inteiro apenas com plantas e os animais vão ter que fazer espaço para nós fazermos essas plantações, senão não vai dar, né? E na altura eu queria que fosse isso e não querias nem sequer buscar a informação a outro sítio, quase, né? E Completamente, completamente. é, é limitador já. E isso com o Karsten, ele sabe bastante permacultura, assim como agora referiu, ele trabalha muito com a terra, com os animais, e imaginem, não é? Até onde vai esse lavado de cérebro, para mim é mesmo lavagem cerebral, scam ao máximo, que começa nos documentários, não é? A desinformação chega a esse ponto. E também, pronto, por grandes ordens, não é? A ONU, uma entidade máxima a dizer que só deves comer 500 gramas de carne vermelha por semana e que pode desenvolver cancro, enfim,
informação super errada, até pessoas omnívoras que comem carne desde pequenos. Ah, não, eu como carne, mas não muito. Ah, não é tipo, parece que é demonizada. Não, parece não, a carne é demonizada, até pelos próprios médicos, não é? Então, O facto é que nunca houve qualquer estudo que dissesse que, ou que fosse conclusivo e tivesse claro, significância estatística, de que a carne é o causador. Havia correlação, mas correlação não é a mesma coisa que causação, ou causation, não é? Correlation doesn't equal causation. Ou seja, só por andar ao lado de uma coisa não quer dizer que... Epá, uma analogia é tipo, tu tens um grupo de amigos, os teus amigos assaltaram uma coisa e então apontam o dedo a ti, não é? Ou seja, as pessoas fartam-se de comer hambúrgueres, por exemplo, não é? Agora, o hambúrguer normalmente tens o pão, tens os pickles que vão em cima, o molho de ketchup, maionese, batatas fritas, uma Coca-Cola ao lado, né? Comes o hambúrguer, vai acompanhado dessas coisas todas e então foi o quê? Foi a carne, não é? Não pega, não é? Agora, claro. tudo isso, se me permitires, eu vou um bocadinho atrás. É assim, nós temos a American Heart Association. A dada altura, um senhor que era o Ansel Keys, ele fez os tais estudos, ou participou nos tais estudos em que era conclusivo, aparentemente, na opinião deles, de que a carne era o causador do cardiovascular disease, da doença cardiovascular. Isso foi na altura em que o Eisenhower foi presidente e ele teve um ataque cardíaco e então os americanos, né, quando acontece uma coisa assim grande, eles vão à guerra à cena. Não vão à guerra à doença cardiovascular. E foi mesmo nessa altura, ele teve um ataque cardíaco e então o Ansel Keys estabeleceu essa teoria que nem sequer foi conclusiva. O que aconteceu é que ele foi presidente, ou o chefe, ou o topo da American Heart Association, e um dos grandes primeiros patrocinadores da American Heart Association foi uma empresa que tinha um produto que era o Crisco, que era uma gordura poliinsaturada. Ok. Então, eles diziam que as gorduras saturadas, não é? O ácido esteárico, não é? São ácidos gordos, não é? Que era o causador do cardiovascular disease. E então, como ainda por cima havia ali o interesse da Crisco no meio disso tudo, porque financiava a American Heart Association, não sei, tipo, há ali interesses. E então foi mais ou menos assim esta ideia que ficou estabelecida. Agora, houve vários estudos nas quais o Ansel Keys participou que não foram conclusivos, mas nunca chegaram à luz do dia. E há uma senhora que é a Nina Teicholz, eu acho que ela escreveu um livro chamado The Big Fat Lie ou alguma coisa assim, Ok. a falar sobre as gorduras poliinsaturadas e como essas, na verdade, é que são aquelas que causam os problemas relacionados com as doença cardiovascular, diabetes e por aí adiante. Né? Isso aqui já estamos na conversa das pufas, né? Polyunsaturated fatty acids. Pronto, eu não sei se queres já entrar nessa rua ou não. Não, mas já agora que entraste neste tema, só tipo, podes explicar aqui ao pessoal o que é que são da tua boca, o que é que são gorduras poliinsaturadas? Então é assim, normalmente as gorduras, a gordura que vem da vaca maioritariamente é ácido esteárico, ou seja, a gordura mais saturada, que eu acho que é ou seja, tem 18 moléculas de carbono e é um traço de uma molécula. Agora, o que acontece é que é saturada, quer dizer que não tem espaço para nada se agarrar a essa molécula, né? A molécula é toda direitinha, são vários Cs com vários Hs e depois tem um ácido, uma parte do ácido, não é? Agora, eu acho que eu vou buscar um bloco e desenhar isso. Não, mas explica assim simples. Sim, agora é uma gordura super estável e ela não fica Ok. rançosa, não é? Tu podes guardar Claro. não é a banha, desculpa. Isto na verdade é sebo. Preferencialmente até a gordura que vem à volta dos rins da vaca, que é a gordura mais estável e a temperatura ambiente é rija,
não é? Ok. E por isso, tipo, é uma chatice quando tu fazes cozinhados com isso, porque aquilo salpica e ficas com a cozinha cheia daquilo. E é difícil de limpar, não é? Porque aquilo fica sólido logo. Quanto mais insaturada é a gordura, mais líquida ela fica porque a molécula é torta e então ela não se ordena e fica sólida, não é? Isso já estamos a falar de, a partir da banha de porco, começa a ser cada vez mais poliinsaturado. Claro, sim. Principalmente se o porco for alimentado com sementes, ou seja, tudo o que seja, por exemplo, Grão. soja, grão, sementes de girassol e por aí adiante, e os óleos vegetais são muito mais poliinsaturados do que saturados. E então muda-se também o perfil lípido, não é? As gorduras do porco em si, por exemplo, mudam-se também, e então é outra coisa. E a reação no teu corpo também é diferente. Então, ou seja, basicamente, daquilo que eu percebi, também, é assim, nunca houve assim grandes números que relativo à doença cardiovascular, mas quando começaram a introduzir o Crisco e essas gorduras poliinsaturadas, na verdade os números começaram a aumentar. Claro. Ou seja, tu tens uma correlação invertida, tens cada vez menos utilização das gorduras saturadas e cada vez mais utilização de gorduras poliinsaturadas, acompanhadas de cada vez mais AVCs, doença cardiovascular, cancro, diabetes, síndrome metabólica e por aí adiante. Não é? Mais, assim, temos hoje em dia muito óleos de canola, até o azeite é mais poliinsaturado comparado com a gordura da vaca, não é? Ou dos Uhum. animais. Não estou a dizer que o azeite seja o pior Sim, deles, sim, mas se calhar eu não estou a utilizar azeite. Muito raramente, se claro. eu de peixe é que eu utilizo, porque eu até gosto do sabor. De resto, evito, mas os piores principalmente óleos de plantas que nem sequer são oleaginosas, não é? Óleo de canola, óleo de amendoim, óleo de soja e por aí adiante. Isto tudo são plantas que produzem óleos que são muito mais poliinsaturados e são muito mais instáveis. E como são muito mais instáveis, ou seja, isto são moléculas que têm ligações duplas. Eu sempre fui um croma química, adorei Já estou a química ver. orgânica. O que acontece nessa história de ser poliinsaturado é que tens muitas ligações duplas e então podem se ligar coisas dessas para ficar saturado, não é? Saturado quer dizer que já não entra lá mais nada. Você Como está é lutado. Claro. insaturado, aceita, ou seja, muito mais facilmente entra numa reação química e pode causar stress oxidativo no teu corpo. E há uma Uau. coisa que eu acho que aquilo acaba por se ligar ao LDL, como é que se diz? É o colesterol mau, ahm, de forma a TLDL. que o oxide, não é? Sim, o low Hum. density lipoprotein. Ele acaba por se ligar a essa molécula e torná-la assim menos funcional no nosso corpo. Uhum. Pronto. Não, Isso mas é um material assim meio profundo, não é? Tipo, olha, vou só ler aqui alguns comentários do pessoal que foi escrevendo. Então, estava aqui uma menina a dizer que a maioria dos veganos são pela ética, está aqui o Ragi, e não pela saúde, assim nasce a religião, exatamente. Aliás, foi Adventismo que impulsionou o vegetarianismo, a Ellen White, não sei se sabes, sim. 1800 e tal, porque é uma dieta que deixa líbido, então o pessoal está mais controlado com os desejos sexuais. Então, daí parte da religião. Eu como 500 calorias de carne por dia. Bora lá, Diana, é isso mesmo. Rafael, veganos são grandes hipócritas. Exatamente. E você era muito magro quando era vegano? Carsten. Sim, não, estamos agora a falar. Bom, antes da conversa. É assim, eu nunca consegui ganhar muito peso. Na verdade, o que eu queria é ganhar massa muscular e ter bom aspecto, né?
e sempre treinei até certo ponto. Só que, assim, também eu fazia corridas longas, o que agora já não faço assim tanto, e normalmente os maratonistas são super magros, né? E os sprinters é tipo pessoal com grande Claro, cabeça. Não era muito magro, assim, era magro, sempre fui magro, sempre tive, as minhas pernas sempre achei que fossem canetas, não é? E só agora é que consigo ter maiores resultados para com o meu treino. Agora, obviamente, existe todo um desenvolvimento muito diferente daquilo que eu fazia antes. Antes não era tão sistemático o meu treino, agora eu treino 6 dias por semana, o meu treino está todo dividido ao longo da semana, por isso há uma grande diferença. Agora, o que eu treino, eu tenho reparado que eu tenho conseguido ganhar massa muscular e também comecei a ganhar um pouco mais peso, um, com a massa muscular. Só que é diferente, não é? Nunca cheguei ao ponto em que eu. Oi, desculpa. Nunca cheguei ao ponto em que eu tivesse mesmo super magro. Assim como tu, claro. não é? Tipo, não, nunca. Pois, Yeah. mas não te acontecia que comias bastante, tipo, É pá, saladonas, sim, saladas, sim, vários quilos de fruta, gigantes. salada, ainda havia espaço para lentilhas e Yeah. a coisa não acabava, parece que era Ah, um saco roto. sim, eu era insaciável mesmo. E era. Agora, é assim, vamos para trás um bocadinho, para falar um bocadinho sobre tudo o que me aconteceu, por exemplo, né? Ou seja, entrei nisso. A primeira coisa era, eu ia para a casa de banho e fazia xixi pelo menos 15 vezes por dia. Estás a ver? Acordava à noite 3 vezes, pelo menos, para ir à casa de banho. Estava a beber, sei lá, havia dias em que era, olha, o mais fácil era tipo 30 bananas por dia, não era? E era, o quê? Cada banana tem mais ou menos 100 calorias, era tipo 3.000 calorias por dia só em bananas. Eram 3 smoothies, era sempre com Uau! imensa água lá dentro. Gente, a E sério, Carter. sim, e então isso era o mais fácil. Poça. Isso era quando eu estava mesmo numa de esquece lá isso, siga para a frente e vamos optar pelo mais fácil, não é? Assim, eu comprava a fruta às caixas, não é? Sim, igual. E, e, Ahm, e é assim, e uma das coisas que eu reparei é mesmo, tipo, ao que comecei a depois a perceber, tipo, o que é isto? Sempre a fazer xixi, não é? Eu estava a lixar os meus rins, não é? E depois é assim, também não comíamos sal. O sal, daquilo que eu lembro-me do xamanismo, é sempre aquela coisa para enraizar, não é? Por exemplo, antes de ires fazer uma cerimónia da ayahuasca, tu não comes sal. Depois da cerimónia da ayahuasca é tipo sal, sal aos colheres, quase. Um, e, e, e enraiza, não é? É parte mineral, é super importante. Principalmente magnésio, zinco, se calhar o cobre, e o ferro. São normalmente as coisas que te começam a faltar quando tu estás a comer dessa forma, não é? E, completamente. e sim, pronto, isso era isso provavelmente, há bocado falámos um bocadinho sobre os efeitos secundários, né? Mas não tinha feito referência a essa parte de ir à casa de banho. Claro, e Pois, não obviamente, só urinar, mas também irias defecar bastante, não é? Um bolo fecal, quantas vezes a sim, casa de banho? Sei lá. sim, pelo menos 3 vezes. Pelo menos 3 vezes. Claro, Neste momento, hum, neste momento é exatamente o contrário. É muito menos quantidade, porque estamos a comer muito menos fibra, não é? Ou quase zero fibra. claro, E é muito mais absorvível pelo corpo, por isso claro, sobra muito menos, não é? pois. E sim, mas é assim, nunca fui preso e achava que aquilo era espetacular, porque era fácil e comias imensos kiwis, saía quase da cor dos kiwis. Comias imensas framboesas ou beterrabas ou alguma coisa assim, saía exatamente quase da mesma cor, não é? E sim, observava muito isso. E depois, quando eu comia fora do penico, não é? Ia para outro sítio ou estava com amigos, porque socialmente era impossível, passava mal.
passava sempre mal, não é? E uma das coisas que nunca me tinha passado nessa altura, ou com essa alimentação, eram os cravings, eu não sei, eram os desejos, né? Desejos de comer outra coisa. Um, Outra coisa que e não, pronto, uma coisa que mais não essa carboidratos alimentação. refinados. Uhum. Sim, ou isso, ou mesmo tipo, sei lá, eu vi uma pizza e eu passava-me, eu estava assim ao lado. Na altura a minha namorada comia normal, ela não ligava a isso, e eu estava ali sentado ao lado dela, já tinha bebido um smoothie inteiro, e depois comia meia pizza a seguir porque tinha imensa fome, ou tinha imensa vontade de comer isso, não é? Claro, porque quando o E, corpo não tem os nutrientes suficientes, tem uma tendência a compensar com yeah, algo que não é nutritivo. É tipo, sim, yeah. fica com esses Eu cravings, acho. desejo. É. Eu acho que tu tens cinco fomes ou alguma coisa assim. Uma é por quando tens sede, ou, porque normalmente o alimento que transporta a água, né? Outra quando tens falta de minerais, outra quando tens falta de nutricional vitaminas. Ok. Eu acho que tens a emocional e depois mais outra agora não me recordo muito bem. Olha, Mas ok. tens aí perguntas. Não, tem aqui a Verita, a minha sobrinha está grávida, não come muita carne e está tendo vários problemas, exatamente. É que eu nem quero entrar nesse debate de filhos vegan e pais a amamentar os filhos veganos. É muito decadente essa situação que está acontecendo no mundo, obrigar as crianças a ser veganos, não é? Eu Sim, tive problemas assim que disse que não comia carne alguma, caíram em cima de mim, até suplementos tive que tomar, exatamente. Proteínas são pois. essenciais para o crescimento do bebê, exato. Eu sou ex-vegetariana, ex-vegana, cheguei a um momento que perdi cabelo, menstruação e cor de pele. Fabiana, igual, estamos aqui a falar, é toda a mesma história, não é? Voltei a Pois. comer carne em junho de 2018 e a minha saúde está outra. É isso, Fabiana, a mesma, Fabiana. É assim, uma coisa que acontece é que eles dizem que tu consegues todos os nutrientes, mas não consegues. E é assim, mesmo que consigas, por exemplo, a vitamina A que vem das plantas é completamente diferente da vitamina A que vem dos animais. O caroteno, não é? É aquele que vem das Sim, cenouras, a capacidade de absorção do teu corpo é diferente e a não, molécula não é igual. Mesmo assim, chama-se vitamina A, não é? claro, Um, e é assim, outra parte é dos aminoácidos essenciais. Primeiro, não é? Tipo, um, antes disto, antes de eu estar no carnívoro e onde eu estou agora, porque nós ainda nem sequer entramos aqui, sim. eu passei pelo keto e Uhum. pela dieta cetogénica ou ketogénica. Que Ok. era tipo, quais é que são os nutrientes essenciais, principalmente dos macronutrientes, que é a gordura, a proteína e os hidratos de carbono, não é? Que são normalmente os macronutrientes. E uma das coisas era, assim, também sempre andei sempre fui muito interessado neste tema, porque a minha mãe é diabética e porque o meu pai levou 6 bypasses no coração, Uau. e já, que 20 anos atrás ou assim. E depois ele acabou por falecer há 3 anos, depois do sétimo AVC. Ou seja, doença cardiovascular, não é? E então para mim era tipo, espera, era todas as razões para eu trabalhar essa parte da minha alimentação, não é? Mas quando eu percebi que não existe qualquer hidrato de carbono essencial, eu fiquei tipo, puzzled, não é? Fiquei assim, hum, não, demorou algum tempo a entrar essa ideia, não é? Nós não precisamos de hidratos de carbono para sequer nos sustentar, para nós termos para o nosso corpo funcionar. Isto tem a ver com um processo metabólico, é gluconeogênese, não é? Gluco, açúcar, neo, novo, gene de produção, que basicamente funciona de forma que nós não precisamos disso. Por isso é que nós conseguimos jogar. Tecnicamente o nosso açúcar baixa e depois com o tempo ele estabiliza e fica igual, não é? E não muda mais. Agora, tu vais aos essenciais, não é? Tens as gorduras essenciais e as proteínas, aminoácidos essenciais, já é outra história. Primeiro, há muitas vitaminas que só são absorvíveis se estiveres na presença alguma gordura, não é? São lipossolúveis, não é?
e não consegues absorvê-los se não houver a presença dessa gordura. Isso é a primeira. E depois nós estávamos no 80-10-10, que é tipo zero gordura, não é? Depois, sim, a laranja tem gordura. 7%. O que não é nada. E depois também são gorduras que não são as mesmas, não é? Só para esclarecer, para quem está aqui e não sabe o que é 80-10-10, é um livro, é uma dieta frugívora, Do Douglas Graham. crudívora, mas base de frutas, que é escrito o livro por um médico, o Dr. Douglas Graham. Enfim, é só para perceberem que há uma certa veracidade se vê de um médico, não é? Uma pessoa confia e ele também acompanha atletas e tal, mas enfim, eu fiz essa dieta 8 meses, assim, estrita, sem nenhum excedente, sem pecar, não é? E acabei, pronto, aí começou a minha grande história, mas continua, Carson, é só para esclarecer o que é o 80-10-10, que realmente eles dizem mesmo, não, 10 bananas por dia, 2 quilos de maçãs, bora, é muita fruta mesmo. Tipo 10 bananas, cada refeição, e depois também cada refeição é tipo mono-meal, não é? Mono diet, mas naquela refeição, mono-meal. Que era tipo só maçãs, 25 maçãs, para tu conseguir sequer chegar ao nível calórico para satisfazeres, não é? Bananas é 10 bananas. É para tu chegares aos 1000 e tal, calorias. Isto é para a fruta, não é? Agora, se tu não estiveres na fruta, para tu, agora há bocado tu falaste nas quantidades que eu precisava de comer para sequer conseguir estar satisfeito. No fim, eu já não era raw vegan, eu, tipo, fazia uma mistura do crudívoro com o cozinhado. E nunca consegui implementar assim, estar todos os dias a comer grandes saladas, porque, tipo, não é como nós dissemos já há bocado, tipo, éramos insaciáveis. E então era mais fácil comer dessa forma. Mas era, tipo, 3 gigantes pratos de arroz com legumes. E depois, sei lá, duas batatas doces daquelas assim bem grandes no forno. E tipo, não chegava, não é? Tipo, tínhamos sempre mais vontade. Isto depois também porque tu entras numa instabilidade glicémica, acho eu, que é, né? Tipo, tens assim muitos altos e baixos energéticos, e era isso que eu também sentia na altura. Tipo, nunca conseguia estar assim num sítio mais ou menos estável para. Eu precisava sempre comer, eu tinha sempre fome, não é? Isso depois também começou a mudar quando eu entrei no low carb, e depois para o ketogénico, e com o jejum intermitente, e depois o jejum de 3 dias e meio, e coisas assim. Nunca fiz mais do que 3 dias e meio, acho que não preciso mais. Mas já, tipo, Mas estabilizou. como foi a transição, só para ter assim, cronologicamente, outra vez, não é? Quando é que foi a tua transição pronto, a primeira vez que comeste carne? Vamos falar disso, não é? Um momento épico. Tipo, como é que foi esse despertar? Olha, foi uma sopa, foi em 2017, acho eu. 2017 ou 2016. Mas eu entrei assim numa dieta desastre, estás a ver? Tipo, dieta do Ok. não quero saber, porque eu já estava farto daquilo. Mas foi um desastre mesmo, literalmente. Foi no Natal em que eu já não estava a conseguir e foi uma sopa com. Epá, como é que se chama aquilo? Mas tinha massa também. Claro. Estava na Madeira, estava a viver na Madeira e foi assim no Natal e acabei por comer uma daquelas sopas que é com carne e com coisas lá dentro, sei lá. Mas não. Pá, e soube-me bem, não é? Sou-te bem. Soube-me bem, sim, soube-me bem. Só que ainda não foi assim uma coisa consciente, não é? Foi Ok. mais epá, não quer saber mais. E a partir daí eu não fiz quaisquer restrições. Comi o que me apetecia naquele momento. Só que, sim, igualmente, como não estava a satisfazer mesmo assim as necessidades do meu corpo na altura, que só agora é que eu estou a perceber que continuo com
com necessidades fisiológicas para certas comidas, apesar de me sentir muito melhor. E também estar muito mais estável com o meu foco, com a minha digestão e por aí adiante. Especialmente níveis Exatamente. energéticos. Mas foi assim, sim, a Lagardère. Mas comia muitas coisas assim relacionadas com feijão, mas dava-me sempre para o torto. O feijão Claro. nunca me dei bem. Yeah. Muitos antinutrientes, fitatos, enfim, é Yeah. contraprodutivo comer legumes. Bom, Sim. leguminosas. E há quanto tempo é que começaste assim mais numa carnivore diet, numa dieta carnívora? Eu agora no início do próximo mês vou fazer 5 meses. Isto foi porque, é assim, eu tenho um amigo, eu mandei-te o contacto, eu não sei se ele é o Gui. A maioria Sim, dos sim, veganos que vão para a dieta ele têm uma entrou, coisa. já comentou. Sim, Sim, está aí o Gui. o Ragi. É assim, nós os dois fizemos 80-10-10, não é? Ele, Ah, tipo, é? has de o entrevistar sim também. Yeah, ele também foi vegan. Um, e, Uau! andámos assim sempre num percurso mais ou menos igual. E eu lembro-me que Pois, também ficámos assim algum tempo desconectados. E depois quando eu voltei a conectar com ele, eu assim, pá. Estou a fazer o keto e foi aquilo que eu te disse há bocado antes desta chamada que nós estamos agora aqui a fazer. Foi eu dizer-lhe depois, eu comecei a comer carne de vez em quando, a pensar que ele ainda era vegan e não sabia como é que ele ia reagir. E ele assim, pá, uau, eu só como carne agora. Estou a uau. fazer o Carnivore Diet e eu já tinha, tipo, não é? Tu vais acompanhar o pessoal da dieta cetogénica e começas a ver que há cada vez mais pessoal a falar sobre Carnivore Diet e por aí Claro, adiante, né? que E basicamente então, o carnívoro é o ponto mais alto da cetogénica. É a cetogénica sim, mais sim. pura, vá, mais completa. Sim, apesar de, neste momento, se tu fores pelo Paulo Saladino e no consumo de mel, já não é assim tão cetogénico, não é? Mas é a apostar numa flexibilidade metabólica no sentido de, pá, pode estar no cetogénico e pode estar na glicólise, não é? Ou seja, Certo, no processo inverso ao cetogénico e também dentro dessa ideia de que estar sempre no cetogénico provavelmente também não é ideal. E eu acho que é tal e qual como, e isso foi uma das coisas que depois com o tempo me começou a encaixar, porque nós na altura, no nosso passado, fomos bastante dogmáticos, não é? claro, Relativamente a essas coisas todas, e é coisa que neste momento nós reparamos muito nos vegans, que continua a haver esse dogmatismo, que é a intermitência, não é? Que uma coisa suporta a outra, não é? Um, né? Agora, da minha experiência, não é? Eu comecei a fazer o jejum intermitente e o jejum intermitente uau, era assim grande experiência, não é? E principalmente quando tu ultrapassavas toda essa dificuldade de estar sem comer durante mais tempo e depois passou a ser um dia e depois passou a ser 2 dias e era uma coisa quase normal e mesmo 2 dias em jejum e estava a trabalhar no duro, não é? Tipo, a cortar na altura eu trabalhava com permacultura e essas coisas e fazia jardins das pessoas e era a cortar bananeiras gigantes, coisas assim, estás a ver? E sem as comer. E quando depois comia, aquilo era uma maravilha. Quando eu tinha o prato à minha frente, era só tipo, uau, graças, gratidão. E era muito mais satisfatório tu comeres por não teres comido, não é? claro. Há 3 anos e meio também comecei a tomar banhos frios. Mas quando eu tomava um banho, e exclusivamente, não é? E neste momento é exclusivamente banhos frios. Eu só tomo banho Também. ali atrás na piscina, que eu tenho uma piscina biológica e só tomo banho ali. Lavo-me com Boa. vinagre já desde para aí 2012, quando eu estava a morar em Almeirim e com a ideia toda do frutorianismo, também comecei a lavar-me de uma forma muito mais simples, né?
Era entrar em tudo a fundo, era tipo químicos no corpo, não, esquece. Isso, então só me lavo com vinagre. Mas sim, era só banhos frios. Quando eu tomava um banho quente, aquilo. E então o que eu estou a perceber e agora também em termos de desenvolvimento pessoal, não é? Tipo, não, as pessoas apontam sempre para o egoísmo como sendo tendo uma conotação negativa, mas o altruísmo é que é. Mas encontras muitas pessoas, e eu era assim, que são super altruístas, mas depois são super tristes e não se conseguem e são usados por toda a gente porque são tão altruístas e é preciso ter assim um certo grau de egoísmo, não é? E então eu acho que é onde normalmente as duas coisas se encontram que existe a maior Claro. colheita, não é? E a mesma coisa entre o cetogénico e estar a consumir hidratos de carbono. Eu acho que é exatamente a mesma coisa. Que é, pá, não vale a pena seres dogmático em relação a qual metabolismo é o melhor. O teu cérebro beneficia imenso das cetonas e por aí adiante. Mas, e já culturas antigas, muitas delas, por exemplo, os Hadza ou por aí adiante, eles andavam na caça. Mas quando eles encontravam um beehive, como é que se diz? Uma colmeia de abelhas, eles cagavam na caça. Eles iam às abelhas. Eles iam buscar o mel e comiam aquilo num instante, acho eu. E depois, pronto, e depois voltavam outra vez à caça e ao jejum intermitente e por aí adiante. Ou seja, não vale a pena estar assim tão fixado Claro. numa coisa como sendo é isto. Porque mais cedo ou mais tarde vais ser posto em causa de certeza. De uma forma ou de Sim. outra, ou com a tua saúde, ou com, sei lá, ou sai um estudo ou qualquer coisa assim. E isso é uma grande aprendizagem, acho eu, que nós fizemos com todo este percurso assim do veganismo para agora fazermos full circle, não é? Demos a volta inteira, éramos completamente contra a carne e contra o consumo da carne, e neste momento só estamos a comer carne. E é assim, é um percurso assim difícil, não é? Yeah. Sim, Desculpa não, lá, eu estou Carsten, a falar totalmente. sozinho aqui. Não, não, eu gosto de te ouvir, falas muito bem, sabes? Na realidade, e interessante, estão aqui mais pessoas a assistir que também, pelos vistos, tiveram o mesmo percurso que nós, ou parecido. Um, que é bom a gente se encontrar com outras pessoas, basicamente. Quando eu entendi que havia outras pessoas que também passaram pela minha situação, vi que não estava sozinha, porque até um ponto em que porque quando eu estava super doente, com uma sarcopenia brutal, a menorreia, comia muito e não engordava, era tipo, e os meus amigos que eu estava a viajar e vivia com eles também comiam assim, mas não estavam doentes. E eu não estava a perceber porque é que era só comigo, percebes? Então nunca associei a comida, nunca associei que era a falta de carne, ou peixe, ou ovos. E tive que passar por elas, não é? Até chegar a este ponto de já desejar carne, já estar tipo assim, craving brutal. Mas a minha mente a dizer-me, não, isso faz mal, isso é pecado, tipo, surreal, não é? Até que ponto é lavagem Sim, cerebral? E graças a sim. outras pessoas, outros amigos que eram veganos, assumidos, formados, se mostraram a cara a dizer que eram carnívoros e que tiveram que ir para o extremo para poder compensar todos os anos que tiveram com essa deficiência de nutrientes. E hoje em dia vejo os dois corpos e pá, são pessoas lindas, beltas, que conseguiram recuperar, não é? Também queda de cabelo, enfim, imensas coisas. Mas nem todo mundo está preparado para ver esta verdade. Essa é a missão, talvez, ou não. Há uma que eu te queria dizer que e esta coisa aconteceu-me tantas vezes. Eu era frutariano na altura e cada vez que eu estava ao pé de um talho e eu cheirava aquilo, eu tinha vontade. E era o cheiro da carne crua, estás a ver? Nem sequer era. Não Pá, era e cozinhada, yeah. agradava-me o cheiro, mas Mas eu é que, pensava, meu yeah. Deus, o que é que É tu por isso que eu estás. O que é que digo, tu, estás a ver? Eu tinha imenso peso yeah. na consciência, não é? Yeah. É uma auto-hipocrisia. É que já nem uma hipocrisia comum de ir para manifestações de ativistas vegan e falar assim, mas mesmo há uma mentira própria, estás a ver? Autossabotagem, Yeah. tipo. Yeah. E tudo, lá está, como disse o teu amigo, o Raghi há bocado, é assim que começa uma religião, não é? O dogmatismo. Sim, Um, sim.
E claro, agora eu sou carnívoro, pronto, a maioria do tempo como carne, não é? Mas também se comer alguma coisa diferente, não é por aí que tipo, ok, não há essa, estás a comer vegetais, tipo, não, não é isso, pessoal, é mesmo outra consciência, não é tipo Sim. o. Também está aqui a Fabiana a dizer que hoje é saudável, jejuou de forma saudável, come carne e uma consumo mesmo assim, ainda consciente, animal, espiritual e mental. Lá está também essa controvérsia que se comes carne, a tua vibração baixa e que deixas de ser mente espiritual, enfim. É que também começa no yoga, não é? A cultura do yoga, da meditação, em que já começa por aí, não é? Essas vertentes que acabam por ser dogmáticas e religiosas até. Convencem-te que a carne faz mal, não é? Tipo, Sim. daí já é haver muita manipulação. Os dogmas, um E grande até problema do mundo. tens essa história no dogmatismo também, agora a surgir um bocadinho no carnivore, não é? Porque existe basicamente um Sim, discurso que é assim, tu tens o Sean Baker e tens o Paulo Saladino. O Sean Baker fala que não faz mal as pufas, mas mel é que é mau. Enquanto que o Saladino diz, espera aí, tipo, hoje eu vi, por acaso, ele postou Controversial Thoughts, muito interessante, a falar das pufas e que, na verdade, provavelmente existem culturas em que existem estudos, isto são estudos epidemiológicos, que eles comiam hidratos de carbono à fartazana, mas nunca tiveram metabolic syndrome, síndrome metabólico. Um, Enquanto que agora, nesta altura, com a quantidade de pufas que nós estamos a consumir, ahm, pronto, provavelmente é uma das causas, de acordo com Nina Teicholz, então, ahm, aparentemente sim, para diabéticos, síndrome metabólico e todos estes problemas. E as pessoas dizem, meu Deus, o Paulo Saladino come imenso mel e não sei quantos, não sei o que mais, e isso não é carnívoro e por aí adiante, não é? E existe, mesmo assim, eu acho que uma das maiores doenças que existe aqui é mesmo o dogmatismo, antes de qualquer outra coisa, não é? claro, Porque isso fecha-te a mente. Se tu não tiveres a capacidade de pôr em questão, de pôr em causa, um, fecha-te a mente e acaba-se o teu desenvolvimento. E isto para nós foi um desenvolvimento mesmo, não é? Tipo um percurso que nós tivemos que passar mesmo por todos esses altos e baixos, e não é só com a dieta, é com todas as coisas que nos acontecem na vida que acabam por nos tornar mais fortes, não é? Tipo, todos os males que nos aconteceram tornam-se nas nossas maiores forças, não é? Agora, há alguém ali que perguntou se nós ainda sim. temos amigos veganos. Ah, é assim, eu, eu tenho pelo menos um amigo, eu tenho um amigo vegan, mesmo amigo próximo. E nós temos ultimamente falado assim um bocado sobre isso. Não é? Nós já tínhamos falado que é o Martin, mas ele não é o Martin que Sim, tu provavelmente estiveste a falar, é outro, ok, é um britânico. E é assim de longa data, e também há claro. assim muitas coisas que eu vejo nele que, por exemplo, há bocado estivemos a falar daqueles vídeos daquele rapaz carnívoro que tem só vídeos a falar sobre os veganos como epitome of malnourishment, não é? Um, o epítome da má nutrição. Um, em que ele mostra todo o desenvolvimento de muitos veganos, muitos deles frutarianos, em que eles ficam completamente, parecem anoréticos, não é? Gente, E tu vês há as gente a quantas. morrer, pessoal, há gente a Sim, sim, morrer, gente formada vegana de médicos que yeah, lançaram livros e têm um monte de seguidores a morrer de insuficiência renal, entre outras coisas muito graves, sim, ok? sim. Há bocado partilhámos o Robert Lockhart, ainda há pouco tempo, ele era vegan, raw vegan, frutariano, há, sei lá, 20 anos, não sei, qualquer coisa assim. Mas é assim, vá lá, eles dizem que a culpa é dos jejuns e os jejuns em seco, não é? Claro. Mas não sei dizer, não é? Tipo, Sim, totalmente. Olha, diz-me só uma coisa, Carson, tu agora estás a comer legumes, vegetais? Eu estava aqui uma menina a perguntar, se comemos legumes, não, frutas e nada, vegetais. nada. Nada, né?
Qual é Nada mesmo. assim, estamos quase a acabar. Assim, nós vamos voltar, pessoal, porque assim, o Carsten, como vocês já viram, ele é uma fonte de sabedoria. É incrível falar com ele. E é muito bonito tu te mostrares, não é? E esta é a evolução, não é? A mim custou-me imenso admitir, até com a minha família, que eles comem carne. A minha mãe ficou vegetariana por minha culpa, tá? Só para assim. E agora Yeah. está praticamente carnívora e já melhorou um monte de coisas, de inflamações, enfim. Também está a recuperar bastante bem. E pronto, isto é uma conversa que é trazer consciência às pessoas, tipo, porque há uma tendência cada vez mais aos jovens ensinar nas escolas, estão agora a fazer decretos para obrigatoriamente o menu não ser vegetariano, Yeah. coisas nonsense, estás a ver? E já as estatísticas na Inglaterra, por cada 5 veganos, há 2 ex-veganos, ok? Ou seja, é porque já está provado que não é sustentável, nem para nós, nem para o planeta. Tá? Sim. Até todas aquelas historinhas da carochinha que nos dizem que é o metano das vacas que faz o ozônio, a camada do ozônio, enfim. Isso também pode ficar para outro live. Os argumentos que não têm sentido nenhum os veganos utilizam, que a carne faz mal, não é? E está aqui também a B Vanebe a falar que também come frutas, ela tem muitas saudades de comer frutas e vegetais, ou seja, já percebi que voltaste a comer carne, mas ainda assim ela alimenta-se a maior parte do tempo carne, porque o organismo não estava suportando apenas vegetais. Exatamente, o mesmo, Vânia, o mesmo que nós, não é? O que eu sugiro relativamente a vegetais é mesmo eles serem fermentados. Uma das coisas mais fáceis que podes fazer é couve fermentada, chucrute, e a base é basicamente couve, migada, 2 a 3% de sal, massajares aquilo até começar a sair o líquido, depois num frasco, compactas, fechas o frasco e ficas à espera pelo menos uma semana ou assim e já começa a estar mais ou menos bom. O que acontece é Exatamente. que né, tu tens as lectinas e por aí adiante, que se calhar não é o ideal, principalmente na couve. Eu penso que possam ser até certo ponto. Ai caramba, desculpa. Possam ser de certo modo digeridos pelas bactérias no processo de digestão, não é? Da fermentação. Porque na verdade é assim, eu lembro-me quando eu era frutariano, eu cheguei a fazer um smoothie de bananas e pus brócolos crus lá dentro. E eu tive gases, meu Deus, tipo um dia inteiro. E foi horrível, não é? E por acaso isso era uma das coisas que foi assim outro sintoma também, não é? E acho que muita gente fala, ó, tipo, se tu fores vegan, pá, vais peidar-te para a rua, vais Claro. largar gases para a rua, não é? Para não estás com outras pessoas. Enquanto isso, Está aqui também a Vacas Maria Manuela a perguntar para quem tem prisão de ventre, só comer carne não faz mal. Vacas Maria, é exatamente o contrário. pois, principalmente no início, não é? Enquanto tu estiveres a passar pela adaptação do Não, na realidade, microbioma é sim. tipo a família de bactérias que existem no teu intestino. O teu corpo descarta imensas bactérias através de diarreia. Tive diarreia para aí durante 3 semanas no início. Sabendo já que ia ter diarreia, não é? E há quem tenha mais tempo, não é? E depois Uau. nunca estabilizou, porque entretanto eu estou há um mês sem café. Obrigado, Gui. Mas porque eu era agarrado ao café e eu fazia sempre bulletproof coffee com óleo de coco e por aí, não é? Ok. Ou seja, com óleo de coco e depois triturava e também punha colagênio. Mas tinha sempre, quando eu chegava assim a ter um maior abuso ou um maior consumo de café, eu tinha Ok. diarreia. E só estabilizei mesmo quando eu deixei o café. Sim. Por isso, yeah. Fico imaginando o quanto de gases um vegano solta. Sim, terrível, Adriana. Eu não queria, às vezes era mesmo vergonhoso, não é? Não dava para estar com muita gente. Tu chegaste a beber leite de soja? Sim, também, claro. Com o leite de soja é horrível. Porque aquilo é uma Exato. leguminosa, não é? Faltam 30 segundos. Sim, vou fechar antes, que senão as aves agora tipo, parece que não Sim. estão a gravar. 15 segundos finais, vamos fazer uma outra live, certo? Obrigada, Carsten. Gratidão, hein? Sim, prazer.
Sim, há bocado falaste sobre um, Vou fechar, querido. dar. Pessoal, muito Tá, obrigado. obrigada, Obrigado, obrigada, obrigada, querida. obrigada a Até todos, breve. pessoal. Falamos Muito mais. obrigada pela participação. Tchau. Uhul! Adeus.